Tom, qual é seu ponto de vista? Estava demorando essa pergunta. Qual é seu ponto de vista sobre a possível taxação de proventos? Tom, legal. Assim, no Brasil é muito difícil prever esse tipo de coisa, né? Desde 2015 tem conversa, vamos tributar fundo imobiliário, vamos tributar os proventos, enfim, não foi para frente até hoje. Tá? Você tem no mercado financeiro alguns, na indústria financeira eu diria, você tem alguns benefícios que realmente eu acho que não fazem sentido, né? Então, você pega o fato do fundo exclusivo fechado não ter come-cotas, não é? Quer dizer, você só está beneficiando aquele sujeito que tem muito recurso líquido para investir e, portanto, não paga come-cotas, enquanto todo mundo que está em fundos abertos paga come-cotas. Quem se beneficia com isso? Só o sujeito que tem muito dinheiro investido. Esse benefício se reverte, essa isenção se reverte algum benefício para a economia, não se reverte em nada. Tá? Agora, no caso dos fundos imobiliários, você tem uma série de pontos que a gente precisa considerar. Primeiro, os fundos imobiliários são uma fonte de funding para um segmento muito dinâmico, que gera muito emprego, que tem um fator de multiplicação muito importante na indústria. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando você vai lá, eu capto dinheiro no MGFF, aí no MGFF eu compro um fundo de CRI, ou eu compro um fundo de desenvolvimento, ou eu compro o ARAN, que é um fundo de loteamento, esse dinheiro ele está indo lá na ponta, comprar terreno, contratar gente, fazer obra, aprovar projeto, isso tem um efeito multiplicador enorme na economia. Tá? E o crédito no Brasil sempre foi um desafio. A gente infelizmente não vive num país em que tem crédito à torto e à direito e tanto faz se eu tenho fontes de financiamento alternativas ou não. Então, é uma isenção que tem feito uma indústria crescer, que tem um impacto relevante na nossa economia. Além disso, é uma arrecadação muito pequena. Vamos fazer uma conta assim, de padeiro aqui, tá? Hoje a gente está falando que o market cap dos fundos imobiliários é alguma coisa como 124 bilhões, ok? Se os fundos imobiliários tivessem um yield na média de 7,5%, vamos lá. A gente estaria falando de um total de 9 bi e 300 de dividendo por ano. Se a gente tributasse isso a 15%, a gente estava falando de 1 bi 400 de arrecadação. É muito pouco para o efeito que essa indústria tem na economia, no setor imobiliário. A gente vê os fundos cada vez mais indo para impactando a economia, né? Quer dizer, a gente vê fundos de CRI dando funding direto, e o interessante é porque tem fundos como Kinea, fundos muito grandes, que eles dão funding para empresas grandes, mas tem fundos menores que dão funding para pequenos incorporadores, pequenos loteadores. O pessoal pergunta muito, né? Por que tem muito CRI saindo sem rating? Porque tem CRI saindo de 10 milhões, 15 milhões, que fica caro fazer rating, mas que são muito importantes para pequenos incorporadores e loteadores poderem fazer seus projetos, fazer a economia girar. Então, Tom, eu acho que não faz sentido fazer essa tributação. Você vai prejudicar uma indústria que ainda é muito pequena e que tem um impacto muito positivo, mas no Brasil a gente nunca sabe, né? Eu, pessoalmente, acho que isso não passa, e a gente vê que a indústria está se mobilizando para, enfim, mostrar essas contas, usar mostrar que realmente é um benefício que é importante e ver o que a gente consegue aí nesse sentido. Mais uma